eu aqui nessa noite, aleluia. Eu tenho certeza que nessa noite Deus vai mover o Espírito Santo, porque todos que adentraram aqui não vieram olhar para as paredes, não vieram olhar para a aparência do teu irmão, mas vieram olhar para aquele que é consumador da nossa salvação aqui nessa noite, e tenha certeza que Jesus vai transformar a tua vida neste lugar, aleluia. Talvez você entrou aqui com o coração contrito, dizendo: Senhor, esta noite eu preciso de uma resposta. Senhor, nesta noite eu preciso que o Senhor fale comigo tremendamente. E Deus com certeza vai falar ao teu coração. Eu não sei qual a forma você entrou aqui, mas Deus tem uma palavra para você. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, o versículo 11. Uma palavra, aleluia, bastante conhecida. Oh, aleluia. Lucas 7, versículo 11 até o versículo 18. Amém? Para a honra e a glória do Senhor. Louvado e exaltado ao nome do Senhor. Quem dera eu pudesse estar aqui antes. É que eu, pela misericórdia do Senhor, estou dirigindo um trabalho na minha igreja e nem sempre eu posso estar aqui. Todos os finais de semana meu é ocupado, e a gente, quando fez um convite a nós, e eu já estava prontamente a vir aqui, independente do convite, porque eu estava com muita saudade dessa igreja, quero dizer que eu vos amo. Então, por este motivo, em outros tempos, não deu para mim. Amém? Para a honra e a glória ao Senhor. Acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou a esquife, e os que o levavam pararam. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E você diz amém? Amém. Amados, podemos assentar. Glória ao nome de Jesus. O que nós encontramos aqui, meus queridos e amados irmãos, encontramos aqui uma passagem bíblica em que Jesus ia para um local. E Jesus, todos nós sabemos que depois que ele começou a operar milagres e maravilhas, e por causa das suas deliciosas palavras, que Jesus, quando falava, muitos se espantavam e diziam: como pode tal homem ter tal autoridade? E todos, até mesmo soldados romanos, que iam vigiar aquela multidão, porque quando se há uma grande multidão, uma grande aglomeração, você pode ver isso lá na Praça da Sé, que quando você chega e tem um grande povo lá olhando alguma coisa, a polícia sempre está por perto. E dessa forma era o povo romano, os soldados romanos estavam ali por perto, para que se acontecesse alguma coisa. Até mesmo eles, quando ouvia Jesus falar, se maravilhavam. Muitos deles se maravilhavam quando ouvia Jesus falar. E desde então, uma grande multidão começou a seguir Jesus. Eu começo a passear dentro da Bíblia Sagrada e ver dentro desta multidão que está com Jesus Cristo algumas classes de pessoas que seguem Jesus diferentemente. Alguns seguem Jesus pelo pão que ele dá. Alguns seguem Jesus porque ele faz a multiplicação. Alguns seguem a Jesus porque quer
tua palavra. Aleluia. Alguns seguem Jesus porque precisa do perdão do Senhor, precisa do remido do pecado, precisa se remir, se humilhar diante da presença do Senhor. Aleluia. A exemplo disso, nós temos uma mulher que, quando Jesus vai à casa de Simão, uma mulher com nome Marta chega aos seus pés, derrama o seu vaso de alabastro sobre os seus pés, chora aos pés de Jesus e enxuga-lhe os pés com seus cabelos, ela se humilhando. Então havia no meio desta multidão esta classe de pessoas que precisavam de Jesus. Aleluia. Mas também no meio desta multidão havia pessoas só por curiosidade. Havia pessoas que queriam ver como era esse Jesus. Havia pessoas que queriam saber se ele faz milagre mesmo. Havia pessoas ali que queriam somente testar a Jesus para ver se ele era algum profeta mesmo. E dentre essas multidões, Jesus esperava salvar alguns desses curiosos, alguns desses murmuradores, que por muitas vezes Jesus estando pregando no deserto, esse sol quente, será que ele não está vendo que o povo está com fome? É murmurador no meio da multidão que está seguindo a Jesus. Na nossa vida, muitas vezes é assim dentro da igreja. Amados, eu confesso a você que Deus me deu uma palavra, que eu falei: Senhor, eu não vou pregar isso. E eu comecei, aleluia, a ler a Bíblia, e de repente me deparei com um texto, e aí eu falei: é aqui que eu vou pregar. E a referência que eu precisava para aquele texto me levou aonde Jesus queria falar, aleluia. Se caso por acaso você não gostar da palavra, não reclame comigo, não reclame com o pastor, reclame com Jesus, porque ele diz assim: eu corrijo aquele a quem eu amo aqui nessa noite. Graças a Deus. E muitas vezes o pastor quer fazer alguma coisa dentro da igreja, e Deus usa o pastor, fala: meu filho, eu quero que faça isso. E o pastor não faz nada sozinho, ele precisa dos seus obreiros, ele precisa das irmãs, aleluia, que estão trabalhando na obra do Senhor. O teu salário só vem de Jesus Cristo. Não espere salário do pastor, não espere gratidão do pastor, mas espere de Jesus, que ele tem a coroa da vida para você, aleluia. E de repente começa a murmuração: mas para que isso? Mas para que fazer dessa maneira? E para seguir Jesus tem que ser assim, tem que ser da forma que Ele quer, aleluia. Aleluia. Esta é a palavra de Deus, Graças a Deus, aleluia. Assim estava esta multidão com Jesus. Todavia Jesus não discriminou por estar assim. Lançou a semente, e aqueles que haveriam de ser salvos foram sendo salvos. E Jesus vai, ele precisa passar por Naim. Chegando, ele e seus discípulos e a grande multidão, chegando à porta, a Bíblia diz que foi Jesus quem viu aquela viúva. Jesus viu aquela grande multidão. A multidão que estava com Jesus é uma multidão diferente. Aleluia. Eu vou te dar dois exemplos de multidão real aqui nessa noite. A multidão realmente feliz e a multidão que parece que está feliz em lugar. Meu Deus. A multidão realmente feliz está aqui nessa noite. Aleluia. A multidão verdadeiramente que tem alegria, passa pela prova, tem os seus problemas, mas está feliz, está sempre sorrindo, e ninguém entende por que você sorri dessa Aleluia. maneira. E a multidão que parece estar feliz é aquela que você está ouvindo lá fora. Meu Deus. Parece que está feliz, mas deixa acabar o barulho. Meu Deus. Só tem barulho, só tem bagunça. E quando acaba-se esse barulho, quando acaba essa bagunça, que cada um vai para as suas casas, chega lá, é dor de cabeça, que eu tenho que pagar isso, o meu problema é esse, e começa a agredir mulher, começa a agredir os filhos, começa a perder a família. É porque não é realmente feliz. Para estar realmente feliz, tem que estar
está no meio dessa multidão, a multidão que segue a Jesus de Nazaré, que pode todas as coisas, aleluia. Graças a Deus. Jesus se depara com uma multidão triste. Segundo a história, os judeus tinham por categoria contratar pessoas para chorar no velório. Mas não importando a isso, Jesus encontra uma multidão chorando. Mas Jesus, ele não reparou totalmente, se vocês lerem, aquela multidão, porque ele sabia disso, que os judeus contratariam pessoas para chorar no velório. E se estão chorando de mentira. Mas Jesus olhou para algo muito maior, que ele olha para você aqui também nessa noite. Aleluia. Jesus olhou diretamente para aquela viúva. Eita. A Bíblia diz que Jesus viu aquela viúva. A Bíblia diz que Jesus viu a aflição daquela viúva. Aleluia. Meu Deus. O certo, e é certo, ela perdeu seu esposo. Quem teria que cuidar dela? O teu filho. Se é dolorido perder o esposo, quanto mais agora o teu filho. Quanto mais agora está sozinha, desamparada, ninguém iria cuidar dela. Mas Jesus é aquele que vê o profundo e o oculto aqui nessa noite, aleluia. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, aleluia. Por causa de muitas vezes Deus traz essa palavra, por causa de você que entrou aqui nessa noite com o coração contrito, quebrantado, dizendo: Jesus me socorre, Jesus me ouve, Senhor atende o meu clamor. Ele está te dizendo: meu filho, eu estou aqui, aleluia. Eu me encontro agora com a multidão e por causa de você eu me levanto e vou agir, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Por causa daquela viúva, ele nem olhou para a multidão e ele sentiu a dor daquela mulher. Sentir compaixão significa estar no lugar de outro. E Jesus se colocou no lugar daquela mulher. Jesus sentiu a dor daquela mulher. E ele chega para ela, toca nela, talvez sorrindo, e diz: não chores. Aleluia. A resposta de Deus está aqui para você. Não chores. Talvez aquela mulher fale: poxa, eu nunca vi esse camarada, eu nem o conheço, nunca vi nem de verde nem amarelo. Como é que chega um estranho para mim e fala: não chores? Por quê? Ele vai me sustentar? Será que é ele que vai cuidar de mim agora? Eu perdi meu esposo, agora eu perdi meu filho. O que ele está achando que é? Talvez ela tenha pensado isso, mas a resposta de Jesus foi: não chores. Porque Ele está vendo a tua angústia, Ele está vendo o teu sofrimento, Ele está vendo o que você está passando, e Ele te entende, e Ele ouve você, e Ele está aqui para transformar a tua vida, Ele está aqui para resolver o teu problema, aleluia. Não existe impossível para Deus, não existe impossível. Por mais que você não acredite, se tem alguma coisa atrapalhando o teu progredir, você avançar, você crescer espiritualmente, materialmente, financeiramente, saiba que Jesus pode tirar aqui nessa noite. Amém? Graças a Deus. E ele tocando ali aquele caixão, inclusive uma certa feita, eu estava dando aula na escola dominical e chegou um jovem muito animado no domingo de manhã. Falou: pastor, assim, meu filho, eu achei uma coisa na Bíblia, eu descobri algo na Bíblia muito interessante, pastor. Eu falei: o que é? Ele me deixou espantado. Eu descobri que Jesus era tocador, que Jesus toca até melhor que Davi.
falei, aonde está isso na Bíblia? Eu tentei lembrar e nada. Eu falei, mas que instrumento Jesus tocava, meu? Jesus tocava esquife. Jesus tocava esquife e tocava melhor que Jesus. Eu falei, meu filho, nós estamos na escola dominical, você vai aprender. Esquife é o mesmo que caixão. Jesus tocou no caixão para aqueles que estavam carregando parar, porque o milagre iria acontecer. Aleluia. Muitas vezes nós olhamos para o nosso problema, e foi constatado em alguma pesquisa em São Paulo que os paulistas é muita pressão. Se você parar ali na Avenida Paulista e ficar observando o paulista, ou tentar entregar um folheto, é muito difícil você fazer alguém parar, porque todos estão com pressa, e na nossa vida é mesmo assim. Nós estamos passando por tribulação, nós estamos passando por problema, e muitas vezes nós esquecemos que Jesus pode resolver, nós esquecemos de colocar na mão daquele que tudo pode. Nessa noite, deixe na mão do Senhor, aleluia, e Ele vai resolver aquilo que você quer. Aleluia, Pai, aleluia, Deus. Não é somente você ler. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. Aleluia. É fácil ler isso. Eita Deus. É muito fácil. É fácil você ler. Se passares pelas águas, eu estarei contigo. Pelo fogo, não queimará, nem chama arderá em ti. É muito fácil. Mas e quando você estiver passando pela água? E quando você estiver passando pelo fogo? Será que você entregará o teu caminho ao Senhor? Será que você continuará confiando no Senhor da forma que tem que ser? Deus está dizendo, não chores, somente confie. Se você colocou nas mãos do Senhor, confie, porque no tempo de Deus Ele vai entregar nas tuas mãos aquilo que você está pedindo. Agora não faça uma coisa, nunca queira ajudar a Deus. Não faça como Sara quis fazer, de jeito nenhum. Se Deus Ele fez a promessa, Ele vai cumprir na tua vida. Ou você não sabe o Deus que você está servindo? Verdade, Deus. Ou você acha que só o irmão do teu lado pode ser abençoado e você não? Uma coisa eu encontro dentro da Bíblia, de um homem que Deus leva ao vale e mostra para ele uma imundícia, que é o vale de ossos secos. E dentro de Ezequiel 37, eu aprendo uma grande lição. Muitas vezes é muito fácil eu profetizar para o irmão que ele seja o dono do açougue onde ele trabalha, seja sócio. É muito fácil eu pregar para o pastor, é muito fácil eu pregar, profetizar para ele. É muito fácil eu chegar até você e dizer, eis que te digo que Jesus vai resolver o teu problema. Eu te faço uma pergunta, e o meu? E o meu problema? Será que eu tenho que profetizar só para você? Deus, Ele fala para Ezequiel, agora é a sua vez. Profetize na sua vida, aleluia. Profetiza, é tempo de você mesmo abrir a tua boca, aleluia, e profetizar que a partir de hoje a tua vida será uma bênção, e você profetizar que teu esposo será uma bênção, a tua esposa, os teus filhos, a tua casa serão uma bênção na presença do Senhor. Aleluia. É você que tem que abrir a boca. Aleluia. É você que tem que enfrentar o inimigo e profetizar na tua vida. Não é você correr dele, porque na Bíblia não está dizendo para nós correr. Está dizendo duas coisas: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, e desvia-se do mal. Porque Jó era um homem temente e reto e desviava-se do mal. Aleluia. É isso. Para você ter a tua vitória,
para você alcançar o milagre de Jesus. Aleluia. Ainda que você esteja triste, quando Jesus chega, a tristeza tem que saltar de alegria. Aleluia. Onde Jesus chega, aleluia, não existe espaço para tristeza, não existe espaço para angústia. Se você entrou chateado, você vai sair alegre. Aquilo que você estava sentindo já não vai sentir mais, porque Jesus está neste lugar. Aleluia. Aleluia. Eu encontro, para terminar, dentro da Bíblia, Eita, Jesus, aleluia. dentro da lição Aleluia. que eu tirei de Marta, Eita, Jesus, aleluia. quando ela derramou aquele vaso de alabastro, ungindo a Jesus, porque segundo o costume da época, quando se chegava um profeta, e veja que esse fariseu, ele não acreditava que Jesus era profeta. Ele levou Jesus para a sua casa, por quê? Porque estar com Jesus é bom. Jesus nos deixa alegre. Aleluia. Segundo, para testar, para ver se Jesus era profeta mesmo. E quando ele chega, essa mulher faz isso. Ele fala assim: olha, se este homem fosse profeta mesmo, saberia quem é esta mulher. Aleluia. Jesus, conhecendo o teu coração, disse: certa feita tinha 2 devedores. Um deles resolveram perdoar a dívida. Qual dos 2 ama mais? Por certo, respondeu o fariseu, é o que perdoou a dívida. Pois bem, deixa eu te dizer uma coisa. Essa mulher está aqui, ela está chorando nos meus pés. Ela tem molhado os meus pés com as suas lágrimas e enxugado com os teus cabelos. Quando eu cheguei na tua casa, você não colocou água para que eu lavasse os pés, que era costume da época. Essa mulher me ungiu com um vaso de alabastro, com o óleo dela. Aleluia. E você não me ungiu. Essa mulher não cessa de beijar os meus pés, e você nem sequer me abraçou e nem me beijou quando eu cheguei na tua casa. Eu te faço uma pergunta nessa noite. Chegando Jesus, a multidão, como você tem recebido ele na tua casa? A palavra do Senhor nos diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Jesus quer trazer alegria à tua vida. Aleluia. Existe uma grande diferença entre você aceitar a Jesus e deixar ele ainda do lado de fora. Mas existe a outra diferença, em que você pode aceitar a Jesus, deixar ele entrar no teu coração, transformar a tua vida, receber Jesus, aleluia, com alegria, como Zaqueu fez, aleluia, para que Jesus transforme a tua vida. É necessário você deixar ele entrar, não deixar ele do lado de fora. Aleluia. Não dizer apenas: eu tenho Jesus no meu coração, sendo que Jesus está lá na calçada. Enquanto Jesus não entra, não há transformação. Enquanto Jesus não entra, o velho homem continua predominando na tua vida, aleluia. Você continua da mesma forma. As pessoas olham para você e não vê mudança na tua vida, não vê prosperidade, não vê bênção, porque você não deixou Jesus entrar totalmente no teu coração, aleluia. Porque quando Jesus entra, você se entrega por inteiro ao Senhor. Tudo que você faz com amor e dedicação a Deus, aleluia. Tudo que você faz é para o Senhor. Você não se preocupa com A nem B, mas você adora e glorifica aquele que é digno de toda honra e toda glória. Jesus, ele está te vendo. E pode ter certeza que o milagre vai acontecer na tua vida.
Aleluia. Quantos creem, glorificam o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus.